Então, boa noite, nós estamos estudando Ruach Chaim de Rav Chaim Volozhin. A gente está no Perek Aleph, na Mishnah Aleph, no final da Mishnah. Está lendo agora, a gente vai ler uma observação, na verdade, aqui a gente está na parte do Pirkei Avot, que fala que Moshe recebeu a Torá no Sinai, passou para Yoshua, Yoshua passou para os Kenim, e os Kenim Lenevim, os Kenim passaram, os anciãos passaram para os profetas, a Torá, a liderança, a Torá que Moshe Rabbeinu recebeu no Sinai. Então, a gente vai falar uma observação sobre o que a gente estava sobre esse assunto. Então ele vai explicar algo que está escrito na Gemara de Kiddushin, da Flamed Bet 32. Amud Bet, En Zaken, Ela Shekana Chochma. Lá a gente sabe que a Torá está escrito assim: Ve'adarta pnei Zaken, Mipnei Sevata Kum, Ve'adarta pnei Zaken. Você vai dar kavod para o Zaken, para a pessoa. A princípio o Zaken é um senhor, né, um idoso. Mas a Gemara de Kiddushin fala também idoso, que você tem que dar kavod. Como que se dá kavod? A pessoa entra, um idoso entra, a pessoa tem uma mitzvah de levantar para ela, em respeito. Sim? Já estudou isso na Gemara de Kiddushin, da Flamed Bet. Agora a gente está na página 63, mais ou menos, então faz um tempinho que a gente estudou. De qualquer forma, a Gemara de Kiddushin, ela fala assim: Zaken também pode ser Ze Kana Chochma. É a pessoa que adquiriu sabedoria. Então, uma pessoa, a gente tem uma mitzvah de dar kavod não só para o idoso, e sim para uma pessoa que é sábia. Então, a pessoa, ele é sábio, a gente sabe que bem jovem, todos os sábios antigos e tal, eles já eram gênios, já sabiam muita coisa, muita Torá com 18 ou 20 anos. Ele entrava aqui, ia entrar aqui, a gente tinha mitzvah de levantar para ele, um sábio que não é idoso. Kana Chochma, adquiriu sabedoria. De qualquer forma, ele fala aqui na H, nessa observação o seguinte: Berrinyan Kana Lashon Knia. Por que se chama uma pessoa que é sábia de aquele Kana Chochma? O que quer dizer Kana, Liknot em hebraico? Comprou. O que quer dizer comprou sabedoria? Qual foi o dinheiro que ele gastou para adquirir a sabedoria? A vida dele. Então vamos ver. Lashon Knia, al derer ma shekatuv vekovei Hashem echalifu koach. Está escrito, então dá para aprender no mesmo caminho que tem um outro passuco que está escrito vekovei Hashem, pessoas que acreditam em Deus, e achalifu koach, elas vão trocar suas forças, elas vão estar renovando as forças. Shemilat e ahalifu lashon halifim mamash. Esse Halifo de trocar, de renovar, é uma linguagem de Halifin. Halifin, a gente também já estudou a Gemara, que a gente estuda, que é algo... Halifin é um sistema de comprar, de adquirir, não com dinheiro, com troca. No momento que você dá uma coisa para outra, digamos, eu quero agora trocar com você algo. No momento que você me dá, a outra coisa já passa a ser tua. Isso chama Halifin. Então, é algo de adquirir também. Chama Halif Koach Haguf, El Koach HaNeshama. Então, algo interessante que ele está falando é assim, que a pessoa, ela troca a força física que ele tem pela força da Neshama dele, da alma dele. Lemashal, Mashiach betal mudou, veelach belo koach haguf, veelech belo koach haguf. A pessoa, ela se esforçou para entender o Talmud, veelech belo koach haguf, e a força do corpo dele vai diminuindo, mosif koach neshama, mas ao mesmo tempo vai acrescentando força na Neshama dela. A gente virou a folha. O Mishe Eino Noten Koach Haguf, quem não dá essa força do corpo, Eino Lokeach Koach Neshama, ele também não adquire a força para a alma dele. Ou seja, a gente perguntou como é que compra a sabedoria com a força do corpo dele. Ele está trocando a força do corpo pela força que ele vai adquirir na Neshama, na alma dele. Ve'em ken kana, por isso é chamado de kana. O zaken, uma pessoa sábia, kana chochma, a pessoa que comprou sabedoria. Kniya mamash begiato baguf kana et Torá, com o esforço mesmo do corpo dele, ele comprou a Torá. Ve'zeh katuv zekenim sheagu vekanu devrei Torá remesaru alenevim. Isso que está escrito, que os zekenim passaram para os profetas. Então vamos agora entender. Os Zekenim, quem são os Zekenim? Aquelas pessoas que se esforçaram e compraram a Torá, adquiriram a Torá, eles foram aquelas pessoas que passaram a Torá para os profetas. Ve'im yotam bechinat
Neviim, mesmo que eles, os profetas, né, eles já eram profetas, tinham esse nível de profecia. Mikol makom batorá kiblu miad egeim al divrei Torá. Mas a Torá, eles não receberam fácil. De quem eles receberam a Torá? Não foi da profecia, eles tiveram que receber a Torá de quem se esforçou para adquirir a Torá. Deles, eles receberam, os profetas receberam a Torá. Ou seja, em certo ponto, os profetas eles estavam menos, né, do que as pessoas que se esforçaram e adquirir a Torá. Eles tiveram que receber deles a Torá. Então é interessante isso, que isso está ligado também com o que a Avot fala, que não existe, que o Keter da Torá, a coroa da Torá, ela está lá para qualquer um pegar, mas a pessoa precisa se esforçar para adquirir a Torá. De qualquer forma, a gente acabou aqui a observação, vamos continuar. O Nevi'im esaru al anshei knesset hagdolah. Então os profetas, eles passaram para a grande assembleia. Ve'amru Chazal, kuf kav zekenim, umehem kama nevi'im. Na grande assembleia, que era o lugar que se julgava, etc., tinha 120 zekenim, pessoas sábias. Dentro desses 120 dessas 120 pessoas sábias também tinham alguns profetas. Sabido um deles é Mordecai. Mordecai, né, a gente sabe da época de Esther, tal, ele era um profeta e ele fazia parte da grande assembleia. A grande assembleia, para a gente entender, eles que fizeram o Sidur. O que a gente reza foi feito no Anshei Knesset Hagdolah. E eles, interessante, para a gente dar valor para o Sidur, a gente precisa refletir um pouco sobre isso, as rezas, né? Que, agora entendendo mais, a gente pode entender que o Sidur, quem foi, tinha profetas que fizeram parte da reza. Certo? Foi toda a grande assembleia, está falando que dentro deles tinham profetas. Só para a gente entender que o Sidur não é algo muito simples, né? Por isso que existe níveis de Kabbalah, como rezar, cabalistas fazem muitas intenções na hora de rezar, porque não só a parte literal, tem a parte também muito espiritual que está dentro da reza que a gente faz todo dia. Mas por que mudou durante o tempo? Assim, tem um Sidur que é Ashkenazi, um que é Sefaradia, outro que é Rabado, outro se você analisar, não sei da onde. É tudo igual. Se você analisar, 90% é igual. 90%. As diferenças. A entonação. Não só ele está falando das palavras. Por que incluíram ou alteraram esses 10%? Né? Então, dizem que o nível de o Arizal, quando ele fez rezou um pouco de um jeito mais cabalista, alguma coisa assim. Sua pergunta é boa, é interessante também, mas eu acho que se você vê como foi a diáspora, que o povo se espalhou pelo mundo, que não era que nem hoje que tem a ligação tão aí, e gente morou no Iêmen, gente morou na Europa, gente morou tal, e mesmo assim o Sidur ficou que nem um grande milagre a Torá também não ter sido, não foi alterada nada, mesmo se então isso mostra todos os lados, sim. Então, mas dizem que não é um ponto para entender realmente, mas dizem que o Arizal que fez o Nusa Sfarad, que é mais racídico, e Sefaradi também tem puxa mais também para esse lado. Dizem que tem uma influência mais cabalista pelas mudanças que fez. Mas tá bom, isso aqui realmente, mas a mudança realmente é muito pequena, não é. Você pode acompanhar qualquer Sidur. Consegue rezar, consegue acompanhar. Teve um rabino Ashkenazi que foi para o Marrocos, não foi? Que tem mais outra coisa. Ok, tudo bem. Vamos continuar. Remamru vemken mamash fala o Rav Chaim Volozhin vemken mima nafsha hayu anavim vekanal. Então, de qualquer forma, eles eram também humildes, se tinham profetas lá, etc. Eles eram humildes, interessante. Então, o Rav Chaim Volozhin, a gente não viu isso hoje, mas a gente está vendo há algum tempo, ele toca na tecla que a chave da entrega da Torá começou desde Moshe Rabbeinu, que foi a pessoa mais humilde da humanidade, e foi passando, ele provou que Yoshua era humilde, e passou que também as Zekenim, e agora os Nevim, achei que está todo mundo, a chave para adquirir a Torá é a humildade, assim o Rav Chaim Volozhin escreveu. Remamru Shloshat Dvarim, Revu Vechuli. Eles falaram 3 coisas. Então está escrito na primeira Mishnah que os
Os sábios da grande assembleia falaram 3 coisas. A gente pegar aqui o Sidur, Revumetunim Adin, sejam calmos na hora do julgamento, Ve'amidu Talmidim Abe, tenham muitos alunos, Ve'assuseg la Torá, e façam cercas na Torá, não deixa a Torá ser fácil de transgredir. Por isso que a gente sabe que existem cercas, por exemplo, o Muktzeh, a gente sabe que tem uma proibição no Shabat, de você carregar algo que não pode ser usado no Shabat, por exemplo, um computador. Você não deve carregar ele, isso é um Muktzeh, porque para você não chegar a usar ele. Isso aqui é uma cerca. Na Torá não está escrito. Cerca da Torá tem muitos alunos e a terceira. Seja calmo no julgamento. É mais para os juízes, na hora que está julgando. Isso aqui já teve ontem, anteontem, essa causa. Já quer falar a resposta? Não. Analisa de novo o caso é novo, vieram pessoas novas aqui. Mesmo que você já sabe o que julgar, tenha calma na hora de falar. Ok. Amru Rabotenu Zichronam Livachá. Então, explica o Rav Chaim Volozhin, falaram nossos sábios, está escrito na Gemara de Shabbat, no Talmud de Shabbat, traz um pasuk em Yeshayahu Lamed Gimel. Pasuk em Yeshayahu, livro de Yeshayahu, Perek 33. E será a fé que vocês vão ter, uma proteção de Eshuot, de salvação, Chokhmah Vadat, a sabedoria que você adquiriu, Vadat. Começa a falar coisas boas que vocês vão fazer, isso vai ser uma proteção para vocês. E no final está escrito, Irat Hashem Yotzaroa. Mas o temor de Deus é o tesouro, é o local onde que guarda. Então vai explicar agora uma coisa importante, Rav Chaim Volozhin. Filuachi, Imirat Hashem Yotzaro in veilolo. O Talmud fala, se você, depois de todos esses atos bons que você tem, se o temor de Deus que você tem, existe esse temor, você tem aqui um local para armazenar tudo de bom, tudo que você adquiriu. Veiló, mas se você não tem temor a Deus, lo, você não tem nada. Mashal vechuli. Então a Gemara ela traz um exemplo. Haleli kurchitin. Um homem chega para o seu empregado e fala, leva para mim para cura uma medida de trigo que ele colheu. Kurchitin. Lá aliá, para o segundo andar lá para armazenar. Alar veilalo, ele levou toda aquela quantidade lá para cima. Amalo, ele perguntou para ele depois para o empregado, Erafta li bahem kav humtin? Você colocou lá um pouquinho de humtin, isso aqui para alguma coisinha aqui na colheita para ela não estragar, um conservante, alguma coisa que você colocava lá para não estragar a colheita. Amalo lav, ele falou, não, eu esqueci de colocar isso. Aí ele falou, Amalo, mutav imlo elita. Então é melhor você não ter nem levado lá para cima. Vai estragar tudo. Tana deveri me'areva dam kov humtim bekur shotvuah veno roshesh. Até disso saiu uma alahá, que a pessoa pode colocar esse conservante, algo que também tem peso, e não tem problema de roubar. Quando você, na compra e venda, não vai ter nenhum problema que a pessoa vai pesar, e vai ter umas pedrinhas, umas outras coisas lá, que na verdade é um conservante. Mas o cara comprou 1 quilo disso, não foi aqui não tem 1 quilo disso, tem 1 quilo, dentro do quilo tem conservante, tem algumas pedrinhas, alguma coisa assim, então na verdade o que ele comprou é menos. Aí vem daqui saiu até uma alahá que fala que você não tem problema, já que é o comum, é importante, precisa disso para não estragar, então isso não tem problema nenhum, isso pode ser considerado no peso também quando a pessoa vai pesar. Tá, ok. Sobre isso, qual é o exemplo disso? Por que a gente está falando dessa história? Rineu lemizé, o que sai daqui? Afkira ena ela mitzvah. Temer a Deus é uma mitzvah só, não é toda a Torá. Ve'amrina Yerushalmi, está escrito no Talmud de Yerushalmi, em PA. Que frio que hace aqui. Pode abaixar um pouco? Vai baixar, bom. Obrigada. Shekol mitzvot einam shavot ledavar echad min haTorá. Está escrito lá no Talmud de Yerushalmi, todas as mitzvot Shekol mitzvot einam shavot ledavar echad min haTorá. Todas as mitzvot não podem se comparar com algo da Torá. Ou seja, o estudo da Torá é muito, muito grande, é muito importante. Mesmo assim, Mikol Makom, Ira Enoken. Então, temor a Deus é só mais uma, a teoria é só mais uma mitzvah. Vetzarir Balearev Dugmat Kaf Humtim Bekor Tvuah. O problema é que o temor é muito importante. O temor é como se fosse conservante que se põe na colheita para ela não estragar. Há mitzvot que são mais importantes que outras, como o temor a Deus. Exatamente. Então a gente está vendo porque é algo muito necessário para
para o resto das outras mitzvot. Que beloze enamit kaemet. Se não tiver isso, não vai se sustentar todas as outras coisas boas que a pessoa faz para Deus. Kirat Hashem yotzaro. O temor de Deus, ele é o armazém, isso que guarda. Ve a Torá mistameret betor hairá. A Torá só se guarda no meio de temor. Ou seja, se a pessoa teme a Deus, o que ela estudou a Torá vale. Se ela não teme a Deus, então se perde o que ela estudou. Kitvuad betor haotzar, como se fosse uma colheita no armazém. Vezulat eirá hi kitvuad sheina betor haotzar. Sem esse temor, a Torá é como se fosse uma colheita que ela está fora de um armazém. Está no chão lá. Rakal pnesadé está no campo, jogado. Lemirmas regel halila, para as pessoas pisarem, vão passar pisando e vão estragar. Ve'eno mitkaem, não, isso não dura, não fica. Então agora o pessoal vai ouvir isso? Ter temor é algo muito importante. Então vamos ficar estudando só coisas que vão trazer temor. Por que a gente vai ser tão importante assim? O Rav Chaim Veloz fala, não é bem assim. A pessoa tem que se dedicar ao estudo da Torá em geral, e o temor, se dedicar a isso, tem que ter isso, mas se dedicar a isso não é para gastar muito tempo nisso. É como se fosse um conservante, é um pouco. A pessoa não pode se ocupar sempre em ficar construindo o armazém sem construir o que vai ter dentro, sem se dedicar ao que vai ter dentro. Porque aí a pessoa vai ter muito temor, mas o seu armazém vai ser vazio, não vai ter Torá nenhuma. Vai ser uma pessoa que não sabe, não tem conteúdo, não tem nada, só tem temor a Deus. Sem desprezar. Agora a gente está falando do que é o ideal. O ideal é a pessoa ter os dois. Então a pessoa tem que se dedicar para a Torá, e se dedicar para a pessoa saber Torá não é pouco tempo, não é de uma hora para outra que a pessoa ela consegue estudar, tem que se dedicar todo dia, né? Sempre você vai se acumulando a sabedoria da Torá. Que cara irá o liot otzar mishmeret a Torá. O objetivo principal do temor é ser um armazém para a Torá. Veimen bo shum davar min Torá lashav virato. Se não tem nada de Torá, então foi à toa que ele adquiriu o temor dele, não tem o que botar dentro. Que imen bo shum davar enalav shemotzar. Se não tem nada dentro, não tem nome de armazém, se não guarda nada dentro. Não armazena nada. Isso. Por isso que no meio da Agadá, no meio do Midrash, a gente falou algo de Alahá, que a pessoa na Alahá deve colocar conservante na colheita para não estragar. Para explicar, olha, aquele conservante também tem um valor, tem uma quantidade que você pode botar. Você não vai vender aqui trigo, que vai ter um trigozinho e só o conservante em volta. Também não é assim. Então ele fala assim, é uma medida pequena, tem até uma proporção, só que a gente não está aqui com os valores, quanto é um kav e quanto é um kur. Mas a Mishnah ela falou assim, você conservante, você põe kav, uma quantidade, no kur, uma quantidade maior. Mas tudo bem, a gente está sem os dados aqui exatos. De acordo com isso, o Rav Chaim Veloz queria comparar quanto a pessoa deve se dedicar a estudar Irá, temor. O Irá seria talvez estudar Mussar ou Hassidut, algo que se ele focar em temor, esses são estudos que são mais focados da parte filosófica. Não só, mas também ele pode adquirir temor estudando isso. Estudar o Talmud, se a pessoa se aprofunda no Talmud com todos os suas idas e voltas, todo o estudo que tem na Gemara, a pessoa acha que, para que eu estou estudando isso? Saiba que tudo veio do Monte Sinai, tudo que está escrito no Talmud. Então a pessoa se junta a Deus estudando assuntos profundos, assuntos do Talmud. A tal ponto que está escrito o que um aluno ele futuramente vai inovar, achar que ele fez uma novidade, isso foi revelado. Essa novidade ela foi entregue a Moshe Sinai. Moshe no Monte Sinai. Veuri da Laaretz, ele que trouxe para a terra isso e deu o potencial para a pessoa poder desenvolver isso e depois de séculos e milênios ainda inovar, falar alguma coisa da Torá. Então, e a gente sabe que está escrito
Está escrito no Zohar, está escrito Kutch Abrihu, Deus e a Torá são um só. Be'adavuk betorato, a pessoa que está junto da Torá, Davuk boit barashmo, está junto de Deus. Vessupar me adonei no David, agora no Balataz. Tem uma história muito interessante com o Rav David Segal. Ele era o Taz, chamado Taz, é um grande comentarista do Shulchan Aruch. Sheisha Achat Sakai, lá veio uma senhora para ele e começou a gritar: Ahá, Adoni, meu senhor, meu mestre, Verine Benini Relajamud, meu filho está para morrer. Ela tinha um filho que estava quase morrendo. Então ela apareceu para o Taz, começou a chorar, faz alguma coisa. Ele olhou para ela e falou: sou Deus, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer? Eu não estou pedindo para você, Rav, está falando para o Taz. Eu estou pedindo para a Torá que tem dentro de você, que você estudou a vida toda. Estou pedindo para ela curar meu filho. Que porque a Torá e Deus é uma coisa só. Ele falou para ela: sabe, eu vou fazer uma coisa por você. Adivrei Torá shneyosei kaet im talmidai, o estudo da Torá que eu estou estudando aqui com os meus alunos agora. Ani notel me mataná layeled, eu vou dar de presente para o seu filho. Presente. Não vou querer nenhuma recompensa sobre essa Torá que eu estou estudando, não quero nada, é um presente para o seu filho. O Lai Bischoto Yechie, talvez pelo mérito dessa Torá, ele vai sobreviver. O Badavar Azet Arichomim, como está escrito na Torá, e nessas palavras, vocês vão prolongar seus dias, está escrito no livro de Dvarim, Lamed Bet, Perek 32. Naquele momento que o Taz falou isso, então está escrito lá que a febre do garoto começou a descer e melhorou. Então é interessante que a gente vê daqui, conclui a Chaim Volozhin, pessoa que estuda a Torá de verdade, com toda a Kavaná, com toda a pureza. Então no estudo da Torá, com a força que a pessoa ela consegue ficar ligada com Deus, com a Torá, esse mérito pode até pode até ressuscitar pessoas que estão mortas, pode ter uma força imensa ao estudo da Torá. E então é interessante que a gente vê daqui toda essa importância. O Reb Chaim Volozhin, ele trouxe isso de novo, concluindo, falando que a pessoa não deve, é muito importante ter temor a Deus, e sem o temor a Deus, que é o conservante da Torá, toda a Torá que a pessoa estuda vai para água abaixo, né? Não vai ficar. Mas, por outro lado, o que a pessoa tem que se dedicar para o temor é a menor parte do tempo, e a maior parte do tempo é se estudar a Torá. Quanto mais profundo que ela puder estudar, é melhor. E quanto mais ele está ligado com a Torá, ele vai estar ligado com Hashem, com Deus, como está escrito, que a Torá e Hashem é uma coisa só.